Nesse vídeo eu vou te explicar por que você pode aumentar o seu preço quando você atende com fisioterapia aquática. Só o fato de você instituir exercícios aquáticos para os seus pacientes já te permite aumentar o preço da sua consulta, das suas sessões, dos seus procedimentos. Você vai entender aqui comigo por quê. Para isso, eu vou começar explicando para você os tipos de mercado que existem hoje na nossa economia. Existe um mercado chamado mercado monopolista, que é um mercado caracterizado por um produtor de serviços, de produtos, de benefícios e muitos consumidores. Então, esses consumidores não têm opção. Eles têm que comprar desse cara aqui, porque só tem ele produzindo. Então, nesse tipo de mercado aqui, no monopólio, o poder desse produtor estabelecer o seu preço é gigantesco, porque quem consome não tem opção, ou paga para esse, ou não consome o serviço. Um exemplo claro aqui para nós são as concessionárias de energia elétrica das nossas cidades, né? Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, tem uma lâmpada acesa aqui, e eu pago a conta das centrais elétricas de Minas Gerais, a CEMIG. E é só a CEMIG que pode me fornecer energia elétrica. Hoje em dia existem situações em que a gente pode ter usinas eólicas e tal, mas só para consumo próprio, né? A possibilidade de vender energia, de eu comprar energia de privado, é muito restrita. Até quem produz energia, no caso solar, ele tem que vender o seu excesso para a CEMIG. Então, é um monopólio, um setor monopolista. Se a CEMIG aumentar o preço da minha energia elétrica, a opção que eu tenho é não pagar e não ter energia elétrica. Eu vou viver como em Belo Horizonte sem energia elétrica? Então, nesse caso, o governo precisa agir com órgãos de controle de preços para evitar excessos, né? Para evitar que, no caso, a CEMIG pratique um preço que viabilize a vida das pessoas. Então, como é que alguém vai concorrer com a CEMIG? A barreira de entrada é muito grande, não tem outro produtor. O governo não deixa, só tem uma concessionária. Então, é uma barreira enorme. E o controle de preço está no produtor. Dentro da área de saúde, um paralelo que a gente pode fazer é de alguma região muito isolada, muito distante, muito carente, uma ilha, sei lá, Fernando de Noronha, Havaí, uma ilha pequena, um lugar muito isolado no interior, em que você só tem um profissional de saúde que faça determinada coisa. Então, vamos supor que você é um fisioterapeuta numa cidade que não tem nada perto e o deslocamento para o próximo grande centro é muito difícil e você atende pessoas com dores agudas. A pessoa que sentir dor naquela cidade, ou ela paga o seu preço, ou ela vai morrer de dor, porque você é monopolista daquele mercado ali. Então, naquele mercado, naquela situação, naquela região, você estabelece o seu preço, o preço que você quiser. Porque ou a pessoa paga ou ela não consome o seu serviço, ela não tem de outra pessoa para consumir. Caminhando um pouco nessa linha que eu coloquei aqui, fugindo um pouco do monopólio, nós temos os oligopólios. O oligopólio é um tipo de mercado que você não tem só um produtor, mas você tem poucos que produzem aquele serviço, aquele benefício, mas ainda tem muitos consumidores. Então, veja só, agora o consumidor tem o poder de
escolher de quem que ele vai comprar. Mas não é um poder muito grande. Ele não tem muito poder de negociar preços. Esses poucos produtores estabelecem os preços e não precisam negociar, porque tem tanta gente para comprar deles, porque se um não quiser, não faz tanta diferença. Um exemplo claro e fácil para nós são as telecomunicações no Brasil. Você hoje compra serviço de internet, de telefonia celular, de uma empresa X. Você tem a opção de trocar? Tem. Você tem mais umas 2 ou 3 opções só. Dentro da sua região, você não tem 15, 20 opções de fornecedores de serviços de telecomunicações. Eu já troquei de operadora de celular algumas vezes. Teve uma vez que eu trabalhei no hospital e a sala onde eu trabalhava não pegava o sinal de uma determinada operadora. Eu tive que trocar para outra e lá pegava. Mas acaba que são tão poucas ofertas que esses produtores oferecem preços muito próximos uns dos outros e serviços com qualidades muito próximas umas das outras. Então, aquele negócio, você sai de 6, cai em meia dúzia. Né? Então, o oligopólio ainda é um tipo de mercado que deixa o poder decisório de preço na mão de quem produz. Naquele exemplo que eu te dei, que você era o único fisioterapeuta daquela cidadezinha isolada que tratava dor, vamos supor que chega mais um colega ou mais 2, dependendo do tamanho da população ali, que atendem a mesma coisa que você. Então, quem tiver dor, vai ter ali a opção de fazer com você ou com o outro ali da esquina e tal, mas não tem muita opção. Então, percebe que não tem por que você ficar competindo com preço com os seus concorrentes, porque só tem um ou outro. A agenda de todos está lotada e ainda tem gente na fila de espera para todo mundo. Esse é um oligopólio. Continuando caminhando aqui na nossa linha, nós vamos chegar num tipo de mercado que se chama oligopsônio. No oligopsônio, nós já temos muitos produtores. Veja só, é muita gente produzindo serviço, produzindo benefício, produzindo produtos, mas tem poucos consumidores. Quem compra esses serviços são poucos. Então, quem produz não tem muita opção para entregar o que produz, porque tem pouca gente comprando aquele serviço. É o caso dos grandes produtores de cacau no Brasil. Grandes e pequenos, todo mundo que produz cacau no Brasil está visando o quê? A indústria de chocolate. Né? Lá na Bahia, você toma suco de cacau, você compra cacau no supermercado, é uma delícia, você chupa aquela semente ali, é muito gostosa. Mas o grande apelo econômico da produção de cacau é produzir chocolate. Mas quantas empresas produzem chocolate no Brasil? Pouquíssimas. Então, quem produz cacau não tem opção. Ele tem que vender para A, ou para B, ou para C. Vejam que, então, os produtores de chocolate, ou seja, os consumidores, começam a ter mais poder de estabelecer preço, de quanto que eles vão pagar para comprar a produção de cacau desses caras aqui. Produtores de leite também caem em situações semelhantes, porque quem beneficia o leite e embala o leite e vende nas grandes redes de supermercados, geralmente são cooperativas. Então, numa região, você tem uma cooperativa atuando, você tem outra cooperativa em outra região, e quem produz aqui no meio tem a opção de vender para uma ou para outra. Mas os preços que as cooperativas pagam pelo litro de leite são elas que determinam. Quem produz leite, às vezes, aparece aí na imprensa, que produtores de leite preferiram jogar fora o leite
do que vender, porque para preparar o leite para vender, entregar, então eles vão gastar mais dinheiro do que eles recebem pela compra. Então, quem produz vai perdendo poder sobre precificação. Agora, no oligopsônio, quem compra tem mais poder do que quem vende para estabelecer o preço. Isso aqui é uma situação que fisioterapeutas que resolvem trabalhar em mercados restritos, em nichos menores, começam a enfrentar quando entram no mercado de trabalho. Por exemplo, quem se especializa em fisioterapia respiratória, em geral, tem que trabalhar em hospital. Tem como trabalhar com fisioterapia respiratória fora de hospital? Sim, mas é muito mais difícil. Então, quem trabalha com fisioterapia respiratória não tem muitos hospitais para optar para onde que eu vou trabalhar aqui e ali. Você tem poucas opções. E são os hospitais que falam, eu vou te pagar X. Não quer não? Então tá bom, tem outro aqui que está querendo. Você não tem um hospital só como opção, você tem alguns, mas são poucos. E você não chega no hospital e fala, eu quero ganhar X. Ele é que fala, eu te pago X. Você quer ou não quer? Se não quiser, tem uma fila aqui esperando. Então, esse é o mercado oligopsônio. E aqui no outro extremo da nossa linha, nós temos o monopsônio, que já é o exagero dessa situação, é o extremo da situação entre produção e consumo. Vejam só, que só tem um consumidor. Só tem um consumidor e muitos produtores. Muita gente produz para esse aqui comprar. Então, adivinha quem é que estabelece o preço aqui? É claro que é quem compra. As montadoras de veículo, hoje, né, não são nem chamadas de fábricas de veículos, são chamadas de montadoras. Por quê? Porque elas não fabricam tudo de um carro. Elas compram de quem produz e montam o carro daquele jeito. Então, se, por exemplo, a Volkswagen fala, olha, vou lançar o modelo XLS do Golf. Então, o Golf, motor XLF, ano X, vai ter um painel assim, com uma curva assim, e depois ele faz assim, numa cor tal. Eu preciso de pessoas que fabriquem esse painel, de pessoas jurídicas, né? Empresas. E aí as empresas começam a pegar a especificação daquele painel, todas as curvaturas, tudo certinho, e começam a produzir. Então, são várias empresas produzindo para uma Volkswagen, uma montadora comprar. Então, essa montadora fala assim, ó, eu vou pagar tanto por essa peça. E dá até os centavos e fala, não arredo nem um centavo a mais nem a menos. Por quê? Se alguém vai produzir aquele painel, não tem mais para quem vender. Ou vende para a Volkswagen, ou não produz. No monopsônio, o poder de estabelecimento de preço está completamente na mão de quem compra. E se você atende pacientes de planos de saúde, você vive uma situação assim. Você não vira para o plano de saúde e fala, olha, eu quero receber R$ 80 pela minha sessão. Não é assim. O plano tem a sua tabela. Ó, eu pago X, R$ 3, R$ 20, R$ 30. Eu pago isso. Você quer atender os pacientes do meu plano? É isso que eu estou pagando. Se você não quer, não tem nem negociação. Você, nesse caso, não tem poder sobre o seu preço. Esse é o monopsônio. Existe um outro tipo de mercado, que é o mercado de concorrência perfeita. A maioria das coisas que a gente consome hoje no dia a dia
estão no mercado de concorrência perfeita. É o mercado mais evoluído que tem. Se você vai comprar uma maçã, tem muita gente que vende maçã. Tem vários supermercados, lojas, sacolões, sei lá como é que você chama na sua região, armazém, feiras que vendem maçã. Ah, eu quero maçã gala. Sim, você vai encontrar na sua cidade em muitos lugares. E tem muitas pessoas que compram maçã gala. O que acontece aqui? Você vai numa loja, no supermercado, acha caro, não compra, porque ali na esquina tem outra opção. Aí você vai na esquina, acha, ainda não está bom o preço. Aí você vai no terceiro lugar. Então, você que consome, você tem muitas opções e você pode negociar. Fala, olha, seu José, eu queria comprar maçã aqui, mas lá em tal lugar está mais barato. Se o senhor não fizer o preço de lá, eu compro aqui, porque eu vou aproveitar e comprar também banana e mamão. E aí o seu José lá na feira fala, tá bom, eu faço esse preço. Você que consome, tem um papel de negociador e de estabelecer de quem você quer comprar. Então, no mercado de concorrência perfeita, quem produz bens e serviços é mero ele não estabelece o preço, ele até estabelece o preço, mas ele está na mão do consumidor de querer pagar aquele preço ou não. E o consumidor, por sua vez, tem muitas opções, ele não tem que pagar aquele preço. Esse é um mercado em que estão atuando todos os profissionais de fisioterapia que fazem o que a maioria faz. Se você trabalha, se você faz um atendimento domiciliar, tem 200 outros colegas que também fazem. Se você atende pacientes com problemas ortopédicos, faz ali a sua sessão ortopédica e o paciente te paga particular, não é o convênio, esse paciente tem muitas opções de outros colegas que eles podem escolher. É um mercado de concorrência perfeita. Se você tem um estúdio de pilates, tem mais 20 aí na sua região. Se você tem um negócio de fisioterapia dermatofuncional, tem 20 aí na sua região e o seu cliente ele pode optar. Então, esse é o mercado mais comum em que se atua. E o poder decisório de que preço vai ser estabelecido para aquela relação terapeuta-paciente está muito mais na mão de quem consome, muito mais na mão do paciente do que do fisioterapeuta. Então, em que mercado você está atuando aí hoje? Pensa bem, qual é o mercado em que você está inserido hoje com a atividade que você já faz? Porque se você mantiver essa atividade e incluir na sua terapêutica exercícios aquáticos, naturalmente você já caminha para o lado do monopólio ou do oligopólio. Eu moro numa cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes e aqui em Belo Horizonte tem pouquíssimos fisioterapeutas que trabalham com exercícios aquáticos. Como é aí na sua região?